Ó, pessoal, se lembra? Pra nós, o Superman não é só um personagem, é um arquétipo, o mito do poder divino com moralidade humana e do símbolo máximo de esperança. É por usarmos esse conceito como régua que a inclusão de alguns personagens gerou debate nos comentários anteriores. Então, antes da lista de hoje, vamos esclarecer isso de vez. Por que o Dr. Manhattan, principalmente, mas também o All Might e o Sentinela, estão na lista de cópias do Superman? A resposta é que a gente não analisa só o visual do personagem, ou a origem, ou os poderes, mas o papel que o personagem cumpre na história. No exemplo do Dr. Manhattan, a história por trás dele é que o criador de Watchmen, Alan Moore, queria usar na história um grupo de heróis que a DC tinha comprado de outra editora, a Charlton Comics, ou sei lá como é que fala. O Dr. Manhattan, na verdade, foi criado para ser a versão dele do Capitão Átomo, que já era o Superman daquele universo. A DC não deixou o Moore usar os personagens originais, então ele criou os seus. Mas o próprio Alan Moore via o Capitão Átomo como o Superman daquele mundo. E a prova final tá na própria HQ e também no filme. Quando o Dr. Manhattan aparece, a primeira reação do mundo é um jornalista dizer a famosa frase: "O Superman existe e ele é americano". Então ele tá na lista porque, dentro de Watchmen, ele é a resposta pra pergunta: e se o Superman fosse uma arma do governo indiferente à humanidade? E aí, você não concorda comigo? E no caso do All Might, a inspiração principal do criador de My Hero Academy foi o Goku. Porém, o visual e o trabalho do All Might são uma homenagem direta aos heróis americanos, principalmente o Superman. Pensa bem, o sorriso constante, as cores vibrantes do uniforme e, o mais importante, o título de símbolo da paz. É que a função dele na história é ser a esperança encarnada. Então, além de ser um cara forte, ele inspira pessoas a serem melhores. Esse é o trabalho de ser esperança ambulante, é a essência do Superman. Então ele tá nessa lista porque ele personifica o ideal de heroísmo e o otimismo do Superman, em uma forma que poucos personagens conseguem. E por último, o caso mais direto de todos, o Sentinela. O criador, Paul Jerkins, queria contar a história de um herói com poderes absurdos, mas com uma mente fraturada. A ideia foi explorar o que aconteceria se um homem com o poder de um deus tivesse problemas psicológicos sérios e uma autoestima destruída. O resultado foi a criação do Vácuo, seu lado sombrio e igualmente poderoso. Então a semelhança é 100% intencional. Foi criado para ser um análogo direto do Superman, para depois desconstruir essa ideia e mostrar o quão aterrorizante esse poder seria em alguém mentalmente instável. Então, resumindo, todos os três ocupam o papel do Superman em suas histórias, seja como uma arma, um símbolo de esperança ou uma tragédia psicológica. E essa semelhança de conceito, e não só a origem, visual ou poder, que a gente analisa aqui, certo? Então vamos para a lista de hoje. E no final do vídeo eu vou adicionar mais desses 8 personagens no nosso ranking final. Vai tu dar um like e comenta se concorda. Em oitavo lugar, Metaman. Ele é uma paródia visual e um conto de advertência sobre o arquétipo do Superman, apresentado no Filmes Incríveis. Seu nome é uma referência ao termo meta-humano, da DC Comics. Seu design é uma homenagem meio direta, né? O traje azul e vermelho, né? Com a capa, os poderes como super força e voo. Sua função narrativa é ser uma desconstrução irônica, personificando a híbris heróica, o excesso de confiança que leva à queda. Sua morte, causada por sua própria capa sugada pela turbina de um jato, é a desconstrução mais literal do arquétipo, transformando o maior símbolo do Superman em uma fraqueza fatal. A sua história de origem não é detalhada no filme, ele aparece em uma montagem que cataloga as fatalidades dos super-heróis da Era de Ouro, todos eliminados pelos protótipos do robô Omnidroid do vilão Síndrome. Ele era um herói proeminente antes dos super serem forçados à clandestinidade, e sua queda serve como presságio para os desafios da família protagonista. Possuía super força e a capacidade de voar, enquadrando-se na categoria clássica de tijolo voador. Não há registros de feitos notáveis, e seu legado não é muito definido por vitórias, mas pela lição que a sua morte infame e irônica ensina. Apesar do tempo de tela mínimo, Metaman tem um impacto narrativo desproporcionalmente grande, sendo um dos exemplos mais puros de desconstrução na animação moderna. Seu poder é implicitamente de alto nível, mas a sua ausência total de feitos positivos e sua morte meio vergonhosa, resultado de uma falha de design, o coloca na posição mais baixa do ranking. Ele fica abaixo dos Super Miolos porque, embora ambos sejam paródias, Super Miolos é um combatente genuinamente poderoso e eficaz em seu universo. Metaman, por outro lado, só demonstrou uma única falha fatal. Em sétimo lugar, Super Miolos. É uma paródia descarada do Superman, filtrada pelo humor absurdo de Plants vs Zombies, que é um jogo muito bom, aliás. Seu nome, trágico emblema no peito e a pose heróica são homenagens diretas. A sátira se aprofunda com seu queixo exagerado, uma zombaria do visual de queixo quadrado e um disfarce que lembra o de Clark Kent. Conceitualmente, ele satiriza o power fantasy masculino, pegando os elementos externos do arquétipo, poder, traje, adoração, e os despojando de qualquer nobreza. Sua personalidade é definida por uma vaidade delirante. Ele se vê como a estrela de um filme de ação dos anos 80 e é constantemente distraído pelo próprio reflexo. Sua origem é inconsistente, o que reforça sua natureza cômica. Em uma versão, ele é um zumbi comum transformado em super-herói pela máquina Herotron 5000. Em outra, ele foi criado em um laboratório. Ambas as origens o posicionam como um herói artificial e fabricado, não nascido para a grandeza. Sua motivação não é a justiça, mas a busca pela fama e pela glória.
e ele quer ser visto salvando o dia, que quer dizer, né, matando a porra das plantas. Apesar da personalidade cômica, é um combatente genuinamente poderoso em seu universo. Seu ataque principal é uma combinação de 3 socos poderosos e um raio heróico contínuo disparado de seu punho. Suas habilidades especiais incluem a Super Ultra Ball, uma bola de energia de alto dano, e o Turbo Twister, um ataque giratório que aumenta sua velocidade e resistência. Seus feitos consistem em derrotar hordas de plantas de elite e chefes poderosos, sempre com um estilo exagerado. A classificação de Super Miolos é um desafio, pois o seu poder opera dentro da lógica de um videogame bem cômico. Ele supera o Metaman por ser uma paródia com feitos demonstráveis, é um combatente eficaz em seu universo, enquanto o Metaman é lembrado apenas por sua falha. No entanto, ele fica abaixo do Capitão 7, pois a sua função narrativa é puramente satírica, e seu nível de poder é difícil de quantificar contra heróis de escala planetária mais sérios. Ele cumpre a sua função de desconstruir o arquétipo com humor e precisão, mas a sua classificação reflete a sua natureza cômica. Em sexto lugar, Capitão 7. É uma adaptação direta do arquétipo do Superman para o mercado brasileiro da década de 1950, abertamente inspirado em Superman e Capitão Marvel. As semelhanças incluem seu conjunto de poderes e a identidade secreta de um cientista brilhante. O personagem é nacionalizado através de seu nome, uma referência direta ao canal 7 da TV Record, a emissora que o criou. A sua origem foi trocada de Krypton para o 7º planeta e a sua afiliação simbólica é com uma emissora de TV brasileira, e não com um jornal. Quando criança, Carlos é abduzido e levado ao 7º planeta. Lá, ele passa por um processo de aprimoramento do seu corpo e mente, sendo preparado para uma missão. Ele retorna à Terra já adulto, assumindo a identidade civil de um químico brilhante. Isso o diferencia do Superman. Carlos é um pupilo cumprindo uma missão para seus mentores alienígenas, e não um sobrevivente honrando a herança de um mundo perdido. Seu conjunto de poderes reflete o Superman da Era de Prata: super força, voo, super velocidade e alta invulnerabilidade. Uma fraqueza crucial o distingue: seus poderes estão ligados ao seu uniforme de malha atômica. Sem ele, Carlos é um humano normal. Ele também possui outra limitação estratégica: o seu corpo é invulnerável, mas a sua cabeça não é, exigindo banhos periódicos de raios de invulnerabilidade que duram cerca de uma semana. O Capitão 7 é o exemplo mais puro de uma homenagem na lista. Seu valor reside em seu status heróico como o primeiro super-herói do Brasil. Ele supera os Super Miolos por ser uma desconstrução séria e fiel dos ideais heróicos, com um nível de poder planetário, em vez de uma paródia de videogame. No entanto, infelizmente, queria ser um pouco mais patriótico aqui e falar bem dele, mas eu vou ser honesto. Ele vai ficar abaixo das meninas superpoderosas, porque sua fidelidade ao modelo original limita sua complexidade, e suas vulnerabilidades táticas, dependência do traje e a cabeça vulnerável, o tornam menos formidável. Então a falta de complexidade psicológica também que ele tem, e o alcance contido de seus feitos, o colocam em uma posição mais modesta no ranking. Em quinto lugar, as meninas superpoderosas representam uma das subversões mais criativas do arquétipo do Superman. Seu conjunto de poderes é um espelho quase perfeito do Superman da Era de Prata: super força, voo, invulnerabilidade, visão de calor e, no caso da Florzinha, sopro de gelo. Elas protegem sua cidade, Townsville, de monstros gigantes e alienígenas, assim como Superman protege Metrópolis. A série inova ao transplantar esse poder divino para os corpos e mentes de 3 meninas em idade de jardim de infância, equilibrando o poder cósmico com problemas da infância. Ao dividir o arquétipo em 3 personalidades, Florzinha, a líder, Lindinha, a empatia, e Docinho, a força, a série democratiza o conceito, sugerindo que o heroísmo ideal é resultado da colaboração. Foram criados em um laboratório pelo professor Otônio a partir de uma receita de açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Durante o processo, ele acidentalmente derramou a substância elemento X na mistura, resultando na criação de 3 heroínas. A sua motivação é um senso inato de bondade. Elas lutam contra o mal porque é a coisa certa a fazer. Todas elas compartilham os poderes de super força, super velocidade, voo, invulnerabilidade e visão de laser. Cada uma possui poderes especiais. Florzinha tem sopro de gelo e liderança mais tática, Lindinha tem um grito sônico devastador e pode falar com animais, e Docinho é a lutadora mais feroz do trio. Seu feito mais notável ocorre no episódio Speed Demon, quando voam tão rápido que quebram a barreira do tempo e viajam 50 anos para o futuro. Essa capacidade de viajar no tempo através da pura velocidade é uma homenagem direta ao Superman da Era de Prata e uma demonstração de poder de alto nível. As meninas superpoderosas são uma força a ser reconhecida tanto em poder quanto em relevância conceitual. Elas superam o Capitão 7 em originalidade e poder bruto. Seu feito de viajar no tempo através da velocidade demonstra um nível de habilidade que o herói brasileiro com suas limitações não possui. No entanto, elas ficam abaixo do Capitão Átomo porque elas operam em uma lógica de desenho animado, e o poder do Capitão Átomo é apresentado como uma força quântica capaz de remodelar a realidade em um nível fundamental e perigoso. Sua classificação alta se deve à originalidade, ao impacto cultural e a um nível de poder demonstrado que rivaliza com os mais fortes. Em quarto lugar, Capitão Átomo. Foi explicitamente concebido pela Charlton Comics para ocupar o nicho tipo Superman em seu universo. É uma desconstrução do arquétipo através da lente da Guerra Fria, ancorando o poder divino na energia nuclear.
Enquanto o Superman é alimentado pelo Sol de forma natural e otimista, o Capitão Átomo é um reator nuclear ambulante, um poder perigoso, artificial e inerentemente instável. Sua jornada começa com coação, não altruísmo. Ele é chantageado para se tornar uma arma do governo. Respondendo a pergunta, e se o Superman trabalhasse para o Pentágono? Nathaniel Adam, o oficial da Força Aérea, é injustamente incriminado por um crime e, diante da execução, é forçado a voluntariar-se para um experimento militar. O experimento dá errado, o desintegra e funde seu corpo com metal alienígena e projetando décadas no futuro. Ele ressurge como um ser de energia quântica, mas completamente deslocado de sua vida. Um homem fora do tempo, alienado e amargurado. Sua motivação inicial é a sobrevivência e busca por um perdão presidencial que seus manipuladores militares usam para controlá-lo. Seus poderes estão entre os mais vastos do universo DC, baseado no seu controle quase absoluto sobre o campo quântico e a energia nuclear. Seu repertório inclui superforça e durabilidade que rivalizam com o Superman, voo, transmutação da matéria, manipulação da realidade e viagem no tempo. Em confrontos diretos, provou ser capaz de enfrentar o Superman, quase o matando com explosões nucleares controladas. Sua maior ameaça é ele mesmo. Se sua pele metálica for rompida, ele pode detonar com a força de uma bomba atômica com potencial para devastar continentes. Em certas narrativas, seus poderes evoluem a ponto de ele se tornar a ameaça multiversal, conhecida como Monarca. O Capitão Átomo é um dos análogos mais poderosos e tematicamente complexos do Superman, representando o lado sombrio do poder absoluto. Ele supera as meninas superpoderosas pela escala e natureza de seu poder. Enquanto as meninas operam em uma lógica de desenho animado, o Capitão Átomo manipula o campo quântico, uma força fundamental da realidade, com potencial destrutivo de nível continental. No entanto, ele fica abaixo de Blast. A principal fraqueza do Capitão Átomo é a sua instabilidade inerente. Ele é uma bomba relógio. Blast, por outro lado, demonstra um controle preciso e magistral sobre suas habilidades dimensionais. Sua capacidade de manipular a própria estrutura da realidade o coloca nos escalões mais altos de poder bruto, tornando-o uma figura trágica e aterrorizante. Em terceiro lugar, Blast. Funciona como uma encarnação do conceito do Superman. Ele ocupa a posição de herói supremo, o modelo que outros aspiram ser e o símbolo de esperança para a humanidade. A narrativa subverte essa semelhança através de sua ausência. Enquanto Superman é uma figura pública onipresente, Blast é um fantasma, uma lenda. Seu heroísmo não ocorre nas ruas, mas em uma escala dimensional, tornando-o invisível para aqueles que ele protege. Ele encarna o poder e a responsabilidade do Superman, mas sem um elemento crucial de ser um símbolo público, questionando o que significa ser uma esperança para um mundo que mal sabe de sua existência. Sua origem permanece em grande parte um mistério, o que contribui para sua aura mística. Ele considera o heroísmo um hobby, mas a sua principal ocupação é viajar através de dimensões para coletar cubos de poder e combater a entidade cósmica conhecida como Deus. 18 anos antes da história atual, ele salvou uma jovem Tatsumaki de um monstro, um evento que moldou a filosofia de uma das heroínas mais poderosas da Terra. Sua motivação parece ser a proteção do próprio tecido da realidade contra ameaças inconcebíveis. Seus poderes não se baseiam em força física bruta, mas em uma maestria sobre a gravidade e o espaço-tempo. Ele pode criar portais dimensionais para se teletransportar e redirecionar ataques, e gerar singularidades semelhantes a buracos negros. Sua velocidade e reflexos são extraordinários, permitindo-lhe desviar de ataques mais rápidos que a luz. Ele já derrotou um monstro do nível dragão, Elder Centipede, e desviou socos com a força de explosões nucleares. Seu feito mais espetacular foi redirecionar a energia de uma colisão de socos que era poderosa o suficiente para apagar inúmeras galáxias do universo visível. A classificação de Blast é definida pela natureza de suas habilidades que quebram regras. Ele não supera os oponentes com força, ele controla o próprio campo de batalha. Ele supera o Capitão Átomo em controle e estabilidade. Enquanto o poder do Capitão Átomo é inerentemente instável e arrisca uma detonação catastrófica, Blast demonstra um controle preciso e absoluto sobre suas habilidades dimensionais. No entanto, ele fica abaixo de Blue Marvel. Embora os poderes de Blast sejam dimensionais, os feitos de Blue Marvel combinam um poder bruto de primeira linha com um intelecto de super gênio. Sua capacidade de manipular energia em uma escala de aniquilação de galáxias o coloca em uma categoria de elite. Em segundo lugar, Blue Marvel. É uma das aproximações mais diretas da Marvel ao arquétipo do Superman, possuindo um conjunto de poderes clássicos, super força, voo e vulnerabilidade, combinado com uma inteligência de super gênio e uma bússola moral inabalável. É uma recontextualização sociopolítica, explorando o que aconteceria se o maior herói da América fosse um homem negro durante a era dos direitos civis. Quando sua identidade é revelada, o presidente John Kennedy pessoalmente lhe pede para se aposentar, afirmando que a América não está pronta para um salvador negro. Sua luta transcende o combate a supervilões. É uma batalha contra o preconceito sistêmico que nega o seu direito de ser um herói. Adam Brashear, eu acho que é assim que fala, um veterano da Guerra da Coreia e um físico brilhante, ganha seus poderes durante um experimento que deu errado com a zona negativa. O acidente o imbui com o poder da antimatéria, o transformando em um reator vivo e estável.
Sua motivação inicial é puramente altruísta, mas após sua identidade racial ser revelada, ele é forçado a se aposentar. Ele só retorna à vida pública décadas após para enfrentar o seu antigo amigo, Connor Sims, que se tornou o vilão Ant-Man. Seus poderes derivam da sua capacidade de gerar e manipular antimatéria, o que lhe confere habilidades de escala cósmica. Seu corpo funciona como gerador de antimatéria, lhe concedendo força, velocidade e durabilidade que o colocam entre os seres mais poderosos da Marvel. Ele já nocauteou a versão Ultimate do Hulk com um único soco e enfrentou adversários do calibre de Sentinela e Hyperion. Seu feito mais icônico foi usar a genialidade científica para resolver permanentemente a fome de Galactus, transformando o Devorador de Mundos em doador de vida, uma entidade que restaura planetas em vez de consumi-los. Esse ato prova que a sua maior força é a sinergia entre seu poder bruto e seu intelecto de super gênio. Blue Marvel é um personagem de primeira linha, tanto em poder bruto quanto em profundidade temática. Ele supera Blast pela combinação de suas habilidades. Enquanto Blast é um mestre dimensional, Blue Marvel possui poder físico bruto de nível superior e um intelecto de gênio que lhe permitiu resolver um problema cósmico de forma permanente. Um feito de eficácia que vai além do combate. No entanto, ele fica abaixo de Goku. Os feitos demonstrados por Goku o colocam em uma escala de poder multiversal que transcende a nível cósmico do Blue Marvel. Sua capacidade de operar em escala cósmica e sua sofisticação conceitual o colocam em uma das posições mais altas da lista. Em primeiro lugar, Goku. Esse aqui vai dar polêmica, hein? A conexão de origem com Superman é inegável. Um bebê alienígena de um planeta condenado é enviado à Terra e criado por um guardião humano bondoso. Além disso, o próprio criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, já demonstrou familiaridade com o mito, criando uma paródia direta chamada Superman. No entanto, a inspiração primária para o personagem é Sun Wukong, o rei macaco do romance chinês Jornada ao Oeste. Goku reconfigura o propósito do poder. Para Superman, poder é responsabilidade. Para Goku, poder é um objetivo, e o combate é a forma mais pura de autoaperfeiçoamento. Ele transforma o arquétipo do salvador benevolente no do guerreiro nobre, onde o heroísmo é um subproduto de sua busca incessante por maestria marcial. Nascido Kakaroto, um Saiyajin, foi enviado à Terra para erradicar a vida do planeta. Pouco depois de chegar, ele bate a cabeça, o que lhe causa uma amnésia e apaga sua programação inata de agressão. Ele é encontrado e criado pelo eremita Son Gohan, que lhe ensina bondade e compaixão. O golpe na cabeça funciona como o equivalente narrativo da educação moral dos Kent, transformando uma história de invasão em uma de heroísmo. Suas motivações são simples e puras: tornar-se mais forte, lutar contra oponentes poderosos e proteger as pessoas com quem se importa. Como Saiyajin, ele possui atributos físicos sobre-humanos e a habilidade de se tornar exponencialmente mais forte após se recuperar de ferimentos graves. Sua característica mais definidora é sua capacidade de aumentar seu poder através de transformações, como Super Saiyajin Deus e o estado transcendente conhecido como Instinto Superior. É um mestre na manipulação de Ki, que lhe permite voar e projetar ataques de energia devastadores, como o Kamehameha. Seus feitos escalam do nível planetário ao multiversal. Durante sua batalha com Bills, as ondas de choque de seus golpes ameaçaram destruir o universo. Ele já se moveu rápido o suficiente para transcender o tempo linear e abalou um vazio de nada, infinito apenas com sua liberação de Ki. O Instinto Superior é uma técnica dos anjos que lhe permite reagir e se esquivar de qualquer ameaça instintivamente, colocando em um nível de combate que rivaliza com os próprios deuses. Em termos de poder bruto demonstrado e escala de feitos, Goku se destaca como o competidor mais poderoso dessa lista. Ele supera o Blue Marvel em pura magnitude. Enquanto o Blue Marvel opera em uma escala cósmica imensa, os feitos de Goku são de nível multiversal, ameaçando a própria estrutura da realidade com a força de seus golpes. Sua capacidade de dominar técnicas divinas como o Instinto Superior o coloca em uma categoria de poder que poucos personagens na ficção conseguem alcançar. Embora sua fidelidade temática ao arquétipo do protetor altruísta seja mais fraca, seu poder esmagador e imensa influência cultural o estabelecem no topo absoluto da hierarquia de poder. Agora, por favor, dá um like e se inscreve aí, te amo. E agora vamos fazer o ranking definitivo com as 24 cópias mais poderosas do Superman, no caso incluindo o próprio Superman. Eu não vou explicar tudo de novo, então se você não viu ainda, vê o ranking definitivo na parte 2 do ranking dos Supermans. E agora eu só vou explicar a posição de cada um desses na lista. Então com os 16 personagens a lista ficou desse jeito, mas agora eu vou incluir os novos. Então o Metaman aterra no fundo da lista por uma questão simples, um único personagem definido inteiramente pelo fracasso. Embora possuísse o pacote de poderes clássico do Superman, sua morte por sua própria capa o torna um conto de advertência e não um competidor. Seu valor é puramente narrativo e a ausência total de efeitos positivos o coloca abaixo de todos os outros. Em 23º lugar vai ter Super Miolos. Como uma paródia de videogame, ele possui feitos de combate demonstráveis em seu universo, superando o Metaman. No entanto, seu poder opera em uma lógica cômica e sua escala é impossível de ser seriamente comparada com heróis que afetam o mundo real. Ele fica abaixo de personagens com poderes mais quantificáveis como Hancock, que demonstrou proezas de força em um cenário mais fundamentado.
Em 18º lugar vai ter Capitão 7. Como o primeiro super-herói do Brasil, é uma homenagem sincera com um conjunto de poderes de nível planetário, o que o coloca acima dos tiranos e paródias como Homelander e Brightburn. Contudo, suas fraquezas são críticas e facilmente exploráveis. Seus poderes dependem de seu traje e sua cabeça é vulnerável. Isso desde desvantagem contra um combatente experiente como All Might, cuja única fraqueza é o tempo. Em 15º lugar, as meninas superpoderosas. Elas entram em um escalão superior porque não só possuem um arsenal completo do Superman, mas também demonstraram um feito que poucos conseguem, viajar no tempo através de pura velocidade. Essa habilidade o coloca em um nível de poder semelhante ao de Metro Man. Elas o superam por sua maior versatilidade de poderes, trabalho em equipe e motivação heróica consistente, enquanto Metro Man é limitado por sua apatia. Em 9º lugar, Capitão Átomo. Capitão Átomo representa um salto para um nível divino. Com seu controle sobre o campo quântico, ele pode manipular a matéria e a realidade, rivalizando com Superman em combate e até mesmo se tornando uma ameaça multiversal como Monarca. Seu poder bruto coloca bem acima dos pesos pesados puramente físicos como Hyperion e Shazam. Sua única grande fraqueza é a instabilidade inerente de seu poder. Ele é uma bomba relógio senciente, o que torna menos confiável e mais perigoso para si mesmo do que os que estão acima. Em 8º lugar, Blast. Ele opera em uma escala de poder que supera a força bruta. Em vez de socar, ele manipula a gravidade e o espaço-tempo para controlar o campo de batalha. Seu feito de redirecionar uma energia capaz de apagar galáxias o coloca em um patamar de manipulação de energia superior ao potencial destrutivo do Capitão Átomo. Ele supera o Capitão Átomo em controle e estabilidade. Enquanto o poder de um é perigosamente instável, o de Blast é perigoso e magistral, colocando-o firmemente na elite. Em 5º lugar, Blue Marvel. Blue Marvel entra no top 5 por ser a combinação perfeita de poder de primeira linha e intelecto de super gênio. Ele não só possui força bruta para nocautear um Hulk e lutar de igual para igual com o Sentinela, mas também a genialidade para resolver permanentemente um problema cósmico como a fome de Galactus. Essa sinergia de poder e intelecto o torna mais eficaz e estável do que os manipuladores de realidade instáveis como Sentinela, Plutoniano e Capitão Átomo, garantindo sua posição perto do topo. Em 2º lugar, Goku. Goku transcende quase todos os outros nessa lista em termos de escala de poder bruto demonstrado. Seus feitos evoluíram para um nível multiversal, com golpes que ameaçam a estrutura do universo e o domínio de técnicas divinas como o instinto superior. Enquanto Mr. Majestic é um arquiteto cósmico, Goku é uma força de combate cuja escala de poder destrutivo e velocidade superam os feitos de engenharia de Majestic. Em uma hierarquia de poder puro, apenas uma entidade que reescreve a própria realidade poderia superá-lo.